Oi, eu sou a Samara, vulgo Sami, e o nosso grupo é composto também pelo Davi, pelo Jean e pelo Gabriel Ramiro, e o nosso tema é sensores ultrassônicos. A história do ultrassom começa na natureza, onde a gente pode encontrar animais que utilizam técnicas de som para se locomover ou para sua própria sobrevivência, como os golfinhos e os morcegos, que usam sons que emitem como um tipo de sonar para caçarem, se localizarem e fugirem. Mas foi em torno da Primeira Guerra Mundial que foi elaborado um estudo desenvolvido usando os conhecimentos obtidos dessas técnicas que esses animais usam, que são usados até o dia de hoje, como, por exemplo, o sonar, que é usado pela Marinha para mapear altitudes ou profundidades para a posição topográfica da região, assim ajudando na localização das tropas em terreno desconhecido e identificar submarinos inimigos. Por volta dos anos de 1880, foi descoberto o efeito piezoelétrico, que equivale a uma resposta de uma pressão mecânica exercida sobre a superfície de alguns cristais, gerando corrente elétrica. Os cientistas também perceberam que quando um pulso de ultrassom é direcionado a uma substância nesse cristal, uma parte desse som é refletida de volta à sua fonte, com informações sobre o tipo de estrutura que penetrou. Logo, o cristal poderia ser usado como um transdutor ultrassônico, um dispositivo que converte um tipo de energia em outra. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, os estudos sobre ultrassom foram aperfeiçoados para fins militares, que aplicavam as técnicas avançadas do sonar, que é onde se utiliza o som para indicar distâncias na água, e o radar, no qual se utilizava ondas de rádio, que pelo seu eco determinavam distâncias e localizavam objetos no ar. Também se iniciou nesse período a evolução do ultrassom para fins não militares, especialmente na área metalúrgica, que foram considerados precursores dos aparelhos de ultrassonografia utilizados em medicina. Em 1928, foi sugerido o uso do ultrassom para fins industriais. Um ultrassom é um som inaudível à audição humana. Embora a maioria dos transdutores produza ultrassons com frequência acima de 200 kHz, os ultrassons começam em apenas 40 kHz. Esses sons são como ondas sonoras normais, mas têm um comprimento de onda muito menor. Essa característica fundamental torna essas ondas mais apropriadas para detectar pequenas falhas, inspeção e medição de diferentes materiais. A definição de um sensor pode ser dada como componentes eletrônicos que sofrem algum tipo de variação em uma grandeza elétrica, que podem ser resistência, corrente ou tensão. Essas grandezas elétricas vão variar de acordo com um tipo de grandeza física, que pode ser som, temperatura, vibração, movimento, luz, dentre outros. Logo, o sensor funciona toda vez que temos uma relação entre uma grandeza elétrica com uma grandeza física. Essa relação cria circuitos inteligentes que conseguem capturar alguma informação, como a temperatura, a distância, a umidade ou luz, por exemplo, e responde com uma ação como girar um motor, abrir uma porta, acender uma lâmpada, enfim, as possibilidades são inúmeras. O sistema do sensor ultrassônico tem como funcionalidade a emissão de uma onda sonora de alta frequência, similar ao sonar dos morcegos. O objeto a ser localizado, que é capaz de refletir essa onda, resulta em um eco, que é transformado em sinais elétricos. A detecção desse eco depende da distância e da intensidade entre o objeto e o sensor. É a partir disso que se sabe se o objeto está dentro dos parâmetros estabelecidos ou mesmo se está no local para o sensor identificá-lo. Tudo o que reflete o som pode ser detectado e, consequentemente, medido à distância. Podem medir distâncias que variam de 20 milímetros a 20 metros, com erro de medição de 1% do valor medido. Os sensores ultrassônicos comprovaram sua funcionalidade em praticamente todos os setores da indústria, como indústria de alimentos e bebidas, aplicações de robótica e automação e agricultura. Eles possuem uma série de aplicação extremamente versátil. Alguns exemplos são detectar objetos e verificação de presença, correção de rota de robôs e outros mecanismos móveis como carros e de controle remoto, monitorar o nível de preenchimento e checagem do nível de itens a granel, como grãos em recipientes ou mesmo itens líquidos ou sólidos em recipientes estreitos,
medir a altura ou largura do objeto se estão de acordo com o padrão estabelecido, mantendo a qualidade do produto. Alarme, radar e sensor de ré de veículos.